todos, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa casa. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar em nossos corações. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, estou vendo alguns rostinhos novos, sejam muito bem-vindos. Qualquer informação de como funciona a nossa casa, nós temos um jornalzinho que se encontra ali da secretaria, onde tem aqui todas as informações, o nosso site, o Facebook, todas as informações da nossa casa estão aqui nesse jornalzinho informativo. Hoje, conosco, o nosso irmão Astênio, que é o presidente da nossa casa, que vai fazer a palestra nesta manhã de hoje. Desde já nós agradecemos ao nosso irmão Astênio por estar conosco nesta manhã. Para começarmos o nosso dia, bem movidos pela espiritualidade amiga, que aqui desde sempre está, nós vamos ler uma página do livro da nossa querida mentora, Joana de Ângeles, pela psicografia de Paulo Franco, Vida Feliz. São considerados infortúnios as ocorrências naturais do processo da existência humana. Perda de pessoas queridas, acidentes com sequelas dolorosas, ruínas econômicas, falência afetiva, terremotos e outros cataclismos. Certamente, constituem problemas graves, porém, desgraças reais, exceto para quem se deixa revolucionar pelos seus efeitos, instruindo os valores elevados da vida. Sabendo-se enfrentar esses fenômenos geradores de dissabor, deles se retiram valiosos bens que felicitam. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, pedir que Ele envolva a cada um de nós, envolva o nosso irmão Astênio, que possamos estar com as nossas mentes e os nossos corações receptivos para receber os ensinamentos do Mestre Jesus. Que a sua paz continue conosco, que Ele ilumine os nossos pensamentos e as nossas mentes, para que possamos tirar o máximo desse estudo desta manhã com o nosso irmão Astênio. Que a sua paz continue conosco, que assim seja. Com a palavra do nosso irmão Astênio. Muita paz para todos. Que Jesus, o nosso divino amigo, permaneça nos abençoando. Mas é sempre útil, nós nos lembrarmos quando nós externamos esse desejo de que Jesus, o governador do planeta, permaneça nos abençoando, até porque Ele nunca deixou de nos abençoar e nunca deixará. Mas é importante que nós verifiquemos como estamos cumprindo aquela regra do lembrando que se recebe, Porque se nós desejamos as bênçãos do alto, as bênçãos divinas, é imperioso que nós estejamos também abençoando alguém, Emmanuel, numa das suas mensagens, através de Chico Xavier, ele disse, aliás, o nome da mensagem é até bênçãos e maldições. Ele disse que a nossa vida pode ser uma bênção para os outros, na medida que nós nos doemos aos outros, que nós contribuamos para a alegria dos outros, e a nossa vida também pode ser uma maldição, na medida que nós perturbemos a paz alheia, que nós causemos prejuízos ao nosso próximo, e daí por diante. Então, quando nós externamos esse desejo que Jesus nos abençoe, vale a pena uma rápida passagem por dentro de nós mesmos para verificarmos se a nossa vida tem sido uma bênção ou uma maldição para o nosso semelhante. Mas o tema reservado para hoje está no Livro dos Espíritos, nas questões 614 a 628, dentro do capítulo que trata da lei divina ou natural. Então, já que nós pretendemos estudar a doutrina espírita com atenção, porque só nós temos a ganhar, de modo indireto, os outros que convivem conosco também ganharão na medida que nós entendamos melhor a doutrina espírita. Porque quanto mais entendermos a doutrina espírita, mais auxiliaremos aqueles que se encontrarem conosco. Bom, então, no capítulo Lei Divina ou Natural, a gente observa pelo próprio título que lei divina e lei natural são sinônimos, Então, essa conjunção ou aqui indica que é uma alternativa. Eu posso chamar de lei divina ou posso chamar de lei natural. Então, meras informações.
Mas o nosso estudo específico hoje é sobre dois subtemas, que seriam características da lei natural e origem e conhecimento da lei natural. Nós gostaríamos, então, diante de entrarmos exatamente nesses dois subtemas, características da lei natural, ou em origem e conhecimento da lei natural, darmos um retorno cá atrás nas questões 10 e 11 do Livro dos Espíritos, porque isso vai nos ajudar a entender alguma coisa lá na frente. Só um instantinho, porque a introdução aqui é grande, eu tenho que achar, e eu não posso falar longe do microfone, porque senão não vai gravar, né? Só um minutinho. Deixa eu chegar aqui. Bom, deixa eu separar aqui, separei. Bom, na questão número 10 do Livro dos Espíritos, dentro do atributos da divindade, então nós vamos falar sobre a lei divina ou lei natural. E lá nos atributos da divindade, Kardec indaga aos Espíritos o seguinte: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Né? Então foi importante Kardec perguntar isso, para que nós não fiquemos na pretensão de que nós conhecemos Deus por sermos espíritas, né? Que nós conhecemos a natureza íntima de Deus por sermos espíritas. A pergunta foi: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A resposta: não. O homem não pode, enquanto estivermos na condição de homem, não poderemos conhecer a natureza íntima de Deus. Mas os Espíritos justificam por que não. Eles dizem: não, falta-lhe para tanto um sentido. Nessa tradução aqui consta um sentido, em outras traduções consta o sentido, né? Como se fosse um sentido específico para compreendermos a lei divina. Mais à frente a gente vai tratar como Jesus via isto, né? E a questão número 11, nessa nossa introdução, Kardec indaga: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Então Kardec reconhecia que também para ele, obviamente, a divindade era um mistério, né? Será dado algum dia ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta: quando seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, né? Então não é uma aproximação física de Deus, né? É uma aproximação moral, né? Aperfeiçoamento, e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. Então, como nós adiantamos, mais à frente vamos ver como é que Cristo, como é que Jesus via essa questão. Mas guardem essa orientação aqui, né? Quando o seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, quando nós aproximarmos a nossa natureza da natureza divina, então o verá e compreenderá. Então, há um preço para nós compreendermos Deus. O preço é o nosso aperfeiçoamento, tá certo? Bom, então entrando exatamente no nosso tema, né, questões 614 a 628, na 614, Kardec indaga o seguinte: que se deve entender por lei natural? O subtema aqui são características da lei natural. Características são qualidades próprias, né? Qualidades distintivas. Então, como é que nós vamos descobrir, identificar o que seria a lei divina, né? Diferente da lei humana, por exemplo, né? Então, característica da lei natural, Kardec indaga: que se deve entender por lei natural? E eles respondem o seguinte: a lei natural é a lei de Deus. Então, vimos pelo próprio título que lei divina ou lei natural é a mesma coisa. Mas o que nos chama a atenção aqui é que eles estão colocando aqui na resposta no singular. A lei natural, né, como se existisse apenas uma lei natural, é a lei de Deus, como se existisse apenas uma lei de Deus. Mas continuando nesse próprio tema, a gente vai verificar eles entrarem no plural daqui a pouco e vão justificar por que, né, que pode se compreender também no plural, né? Então, a lei natural é a lei de Deus. Os espíritos, de maneira geral, dizem que a lei de Deus é una, né? Então, una no sentido de aplicar-se de modo igual a todas as criaturas, a todos os seres. Mas aí alguém já deve estar pensando aqui: se é a todos os seres, então essa mesma lei que se aplica a nós, os seres humanos, né, que deve se aplicar aos anjos, que estão muito acima de nós evolutivamente,
também se aplica aos animais, né? Uma vez que a lei é una, a lei pode ser una e manifestar-se sobre cada ser de modo adequado ao progresso do ser. Então Deus não precisa criar uma lei para os anjos, uma lei para os homens, uma lei para os animais, né? É uma lei que se aplica adequadamente aos seres, né? Então a lei do progresso se aplica só aos anjos? Ou aplica-se também aos anjos? Né? Claro que se aplica, porque os anjos não adquiriram a perfeição. Aliás, a perfeição total é atributo apenas da divindade de Deus, né? E essa lei do progresso aplica aos homens, com certeza, e aos animais também. Então, observaram que é a lei do progresso, né, que seria uma subdivisão da lei, dessa lei com a L maiúscula aqui, né, que se aplica a todos os seres, em todos os quadrantes, mas adequada à situação de progresso de cada um. Então, essa lei do progresso se aplica de um modo aos anjos, se aplica de outro modo aos homens, se aplica de outro modo aos animais, mas se aplica a todos. Tranquilos? Então, a lei natural é a lei de Deus. E aí vem um outro ponto super importante, né, que se fosse o único estudo nosso, o único tema dessa manhã de hoje, já teria valido a pena a gente se levantar da cama, né, e vir até aqui, né? Então, ele fala assim, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, a única lei que de fato contribui para a felicidade do homem, né, a única lei verdadeira, né, para a felicidade do homem é a lei de Deus. Isso é super importante, né, porque se nós estamos interessados na nossa felicidade, e o preço da felicidade é o progresso, ou eu realizo o progresso, ou eu não usufruo da felicidade, tá certo? Então, eu sempre tenho que perguntar a mim mesmo, sempre que eu esteja praticando algum ato, ou que eu esteja para tomar alguma decisão, né, porque a decisão pode ser de não praticar o ato, eu devo verificar se essa minha decisão está de acordo com as leis de Deus, né? E aí nós vamos ver mais na frente, né? Porque alguém pode dizer assim, mas como é que eu vou saber se está de acordo com a lei de Deus? Nós vamos verificar mais na frente. Kardec perguntou aonde estava escrita a lei de Deus, e eles disseram, e aí todo mundo sabe a resposta, né? Na consciência, não é isso? Então, todos de nós que praticamos quaisquer atos equivocados, contrários à lei de Deus, não praticamos porque não sabíamos. Obviamente que o nosso grau de consciência varia de acordo com o nosso progresso. Então nós sabemos mais, né, que estamos contrariando a lei de Deus, ou sabemos menos que estamos contrariando a lei de Deus, de acordo com o nosso grau de progresso. Daí a responsabilidade, as consequências não serem as mesmas em quaisquer grau de progresso. Entenderam? Porque a ninguém é dado dizer que não conhece a lei de Deus, porque a lei de Deus está gravada na consciência. Mas o grau de compreensão da lei de Deus varia de acordo com o progresso. E quanto mais nós compreendemos a lei de Deus, maior a nossa responsabilidade. Tranquilos? Vamos voltar? Então, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer. A lei de Deus indica-nos, né, que está gravado na nossa consciência, indica-nos o que devemos fazer ou não fazer. E ele, o homem, só é infeliz. Então, observemos bem essa expressão só, tá? E ele só é infeliz porque dela se afasta. Então, a infelicidade é decorrente do embrutecimento da criatura, da teimosia da criatura, da insensibilidade da criatura, né, em que ela teima em se afastar das leis de Deus. Se nós sempre procurarmos, né, desde já, né, deveria ter sido desde ontem, né, mas se nós procurarmos desde já adequarmos a nossa conduta, né, de preferência, todas as nossas condutas, e não apenas algumas das nossas condutas, adequarmos todas as nossas condutas às leis de Deus. Então eu vou dar uma resposta a alguém. Eu posso dar uma resposta que esteja de acordo com a lei de Deus, ou dar uma resposta que esteja em desacordo com a lei de Deus. Se a resposta é agressiva, está em desacordo com a lei de Deus, né? Senão a gente pensa que a gente só descumpre a lei de Deus quando a gente pratica um assassinato, né, para
para determinadas pessoas, dependendo do grau de progresso dela, né, isso pode até ser verdade, mas para nós não, para nós nós já contrariamos as leis de Deus por diversos outros fatores. Né? Questão 615. A lei de Deus é eterna? É outra pergunta interessante. A lei de Deus tem se alterado ao longo do tempo? Aliás, tempo é uma noção puramente humana, né? Ao que tudo indica, tempo é criação humana, tempo não é criação divina, né? Então, a lei de Deus é eterna? Em outras palavras, né? A lei de Deus pode ser revogada? A lei de Deus pode ser alterada, né, como nós fazemos com as leis humanas, né, o tempo inteiro? E para nós os homens, né, o fato de as leis serem alteradas, poderem ser alteradas, isso é ótimo. Exatamente porque nós estamos progredindo, cumprindo uma lei divina, que é a lei do progresso. Nós não podemos, lá na frente do progresso, estarmos submetidos a leis que nós criamos lá atrás, quando nós éramos menos avançados, entendeu? Então, a lei humana, ela vai se desenvolvendo para se adequar ao nosso grau de progresso. Mas a lei de Deus, faria sentido a lei acontecer a mesma coisa com a lei de Deus? Uma vez que Deus é a perfeição absoluta, as leis de Deus devem ser também perfeitas, absolutamente perfeitas. O que é absolutamente perfeito não tem mais que ser alterado, né? Não tem mais que ser modificado. Bom, então é eterna a lei de Deus? A lei de Deus é eterna? Resposta: é eterna e imutável, como o próprio Deus, né? Então, a lei de Deus, a gente vai ver mais na frente com outra pergunta, até por essa expressão eterna, ela não existe desde o começo, ela existe desde sempre, né? Porque essa palavra eterna é outra palavra que nós só vamos compreender melhor quando nós tivermos avançado mais em progresso, né? Porque nós somos criaturas finitas, né? Nós tivemos começo, né? E não teremos fim, né? Mas a palavra eterna indica não teve começo e não terá fim, né? E aí a gente tem dificuldade para entender, porque isso afronta a nossa própria natureza, né? Mas a questão é: a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. Então, a lei de Deus existe desde sempre, né? Sendo imutável, não se modificou e não se modificará, né? Isso aí é que gera segurança para o universo, né? Imagina todo um universo estabelecido com base em determinadas leis que são modificadas depois, né? Que são revogadas depois, né? Então, mesmo que nós tenhamos, por enquanto, em razão do nosso grau de progresso ainda pequeno, né, temos dificuldade de entender, é importante que espíritos que já avançaram, já evoluíram mais do que nós, nos revelem isso. Não nos preocupemos com eventuais possibilidades de alterações das leis divinas, porque elas são imutáveis. Isso gera estabilidade no universo. Essas ocorrências da natureza física de planetas inferiores como o nosso, né, que nos parece, né, nos leva às vezes no desespero a desacreditar em Deus. Se nós avançássemos um pouquinho mais, seriam esses mesmos fenômenos que nos levariam a aumentar a nossa convicção na realidade divina, né? A gente observar, por exemplo, que nós estamos afetados, né, atualmente por uma grande tragédia coletiva, né, que parece o abandono da divindade naquele momento em que tantas criaturas sofrem. Se nós pudéssemos, né, e daqui a pouco, na própria condição de desencarnado, no estado atual que nós nos encontramos, né, mesmo estando nesse estado atual que nós nos encontramos, mais na condição de desencarnados, nós já poderíamos ver regressar, né, as origens dos males, né, que atualmente se patenteiam, se manifestam através dessas tragédias. E aí ficarmos encantados com a beleza da justiça divina, né, que consegue reunir num determinado ponto do mundo espíritos das mais diversas origens, mas com os mesmos karmas, né, com as mesmas necessidades de progresso, que praticaram atos semelhantes, né, que precisam, ao invés de simplesmente resgatarem os seus atos individualmente, né, nos diversos pontos do mundo, se reúnem num determinado lugar
e resgatam todos coletivamente, né, que é também o que nós aprendemos em doutrina espírita. E aí se alcança, né, mas porque tudo em Deus não há vingança, em Deus há correção, e aí se alcança também, além do resgate dos delitos passados, que deve educar aquelas criaturas, a fim de que não se encorajem a voltar a cometer delitos semelhantes, nós verificamos que também fisicamente provoca um avanço, e a gente vai verificar, não sei se na nossa existência ainda, mas vai verificar posteriormente, né, que aquelas cidades serão muito mais prósperas, né, do que eram até então, e que alcançaram em pouco tempo a prosperidade que demorariam muito tempo não fosse a tragédia que experimentaram, né? Então, e tudo isso nós aprendemos em doutrina espírita. A lei de Deus é eterna e imutável, como o próprio Deus. Questão 616. É possível que Deus haja prescrito aos homens, né, indicado, estabelecido, né, aos homens, em certa época, aquilo que lhes proibiria em outra época? Mas será que há alguns milhões de anos, porque o homem está na Terra há milhões de anos, né? Será que há alguns milhões de anos, os homens estavam obrigados por Deus, né, a cumprir determinados comportamentos, né, a praticar determinados comportamentos que agora são erros perante as leis divinas, porque perante as leis humanas é assim que acontece, né? Algo que era obrigatório no passado. Se lembrando do próprio Jesus, não aprendestes que foi dito, então era obrigatório, olho por olho, dente por dente, era obrigatório, né? Eu porém vos digo, então estava modificando, né, trazendo uma nova face das leis divinas, né? Eu porém vos digo que não resistais ao mal, e se alguém te bater numa face, oferece também a outra, né? Se alguém quiser te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe com ele 2 milhas. Então, uma renovação total de conceitos, né, que o Cristo estava trazendo. É possível que Deus haja prescrito aos homens, em certa época, aquilo que lhes proibiria em outra época? Moisés, né, lá 3.500 anos atrás, né, Moisés, lá nos 10 mandamentos, ali era mandamento. Então, se era mandamento, era lei, era obrigatoriedade. Será que algum ensino que era exigido por Deus, na primeira revelação das leis divinas aos homens, através de Moisés, né, ali era obrigatório, hoje não é obrigatório mais? Então, por exemplo, nos 10 mandamentos, né, com milhares de anos, honrar pai e mãe. Será que hoje se pode relativizar? Né, porque o que se vê na prática é muita gente relativizando. Tem pai e tem mãe que não merecem ser honrados, não é isso? E aí as filhas brigam com as mães e abandonam nos asilos e daí por diante. Isso tudo é falta de honrar pai e mãe. Um ensinamento, uma lei divina revelada aos homens há alguns milhares de anos e que não é cumprida ainda por muita gente até hoje. Mas vamos voltar à pergunta. É possível que Deus haja prescrito aos homens, em certa época, aquilo que lhes proibiria em outra época? A resposta é contundente. E, aliás, é uma resposta que a gente não deve aplicar somente para esse caso de compreender as leis divinas, né, mas se aplicar em tudo. A resposta é: Deus não se engana, né? Deus não se equivoca. Então, isso pode servir para a gente mesmo, né? Quando as doenças nos atacarem, né, quando as provas, né, da mais diversa natureza nos atingirem, a gente não parar para pensar que Deus esqueceu da gente, né, que aquela prova deveria ser para outra pessoa e acabou atingindo a gente. Essa regrinha do Deus não se engana é muito importante, né, para a nossa vida prática, né? Então, Deus não se engana em todos os episódios, em todas as situações, inclusive nas tragédias naturais. Mas a gente continua a resposta dizendo o seguinte: os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por serem imperfeitas. É que nós falávamos ainda há pouco, o homem se aperfeiçoou, ele criou uma lei quando ele era menos perfeito, então ele tem que modificar as leis. É assim mesmo, deve ser assim. Mas as leis de Deus são perfeitas, né? Então, leis perfeitas não têm por que serem aperfeiçoadas. A harmonia que rege o universo material. Isso tudo, gente,
embora a gente nem perceba, isso vai mexendo com um fator que é extremamente relevante para nós, né, e que às vezes a gente não percebe. Todos esses raciocínios vão mexer com a nossa fé, né? E fé é super importante. Para que aconteça o que acontecer, a gente jamais vai pensar num suicídio, por exemplo, né? A fé que nasce dessa lógica, né, da justiça divina, e automaticamente, onde há aplicação, sempre onde há aplicação da justiça divina, há dor, né? Mas também, junto com a aplicação da justiça divina, sempre há aplicação da misericórdia divina. E aí é que nós entramos, quando nós não estamos sendo vítimas da dor, nós entramos, automaticamente, a justiça não está se aplicando sobre nós devemos ser instrumentos de Deus para a aplicação da misericórdia divina. Então, quando o Brasil inteiro, né, se movimenta para ajudar os nossos irmãos em provações coletivas lá no Sul, o Brasil inteiro está sendo instrumento desse mesmo Deus que aplica a justiça, aplicando a misericórdia. Entenderam a questão? Então, onde anda a justiça, a misericórdia anda junto. Entretanto, a misericórdia não anda isolada, né? Onde anda a misericórdia, anda a justiça. Voltando à harmonia que rege o universo material e o universo moral, se baseia em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Então, se em algum momento a nossa fé enfraquecer, né, pensemos assim rapidamente, não tenho razão para deixar a fé enfraquecer, porque eu observo o universo continua harmônico. E se o universo continua harmônico, não deve ser o acaso que garante a harmonia do universo. Se o universo continua harmônico, há que existir um Deus, né? Mesmo que momentaneamente eu esteja sendo atingido por muitas provas. Entenderam a questão? Voltando à questão 617. Qual a abrangência das leis divinas? Né? Obviamente, o primeiro entendimento aqui da pergunta seria: essas leis divinas se atuam em todo o universo, né, ou em parte do universo, em cada mundo, né, mas não é nesse sentido, né? Kardec completa a pergunta dizendo assim: referem-se a alguma coisa além da conduta moral? Então, Kardec nega que as leis divinas, em outras palavras, as leis divinas aplicam-se apenas à conduta moral? Obviamente, se a resposta fosse sim, nós diríamos que as leis divinas se aplicam apenas aos homens, porque conduta moral nos animais não é razoável que nós venhamos a esperar, né? Então, qual a abrangência das leis divinas? Referem-se a alguma coisa além da conduta moral? Resposta dos Espíritos: todas as leis. Observaram que no início nós falamos que começou no singular e agora já entrou no plural, né? Todas as leis da natureza são leis divinas, né? É como se a grande lei ela fosse subdividida, né, só para fins didáticos, né, para entendimento. Então, todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. Então, onde nós observamos, até onde não observamos, o funcionamento das leis materiais, né, quando nós verificamos um germe, né, ou qualquer coisa, né, que nós observemos atuando na Terra, né, nós estamos vendo as leis divinas. E é muito interessante, né? Às vezes a gente quer matar uma mosca, né, mas às vezes tem dificuldade, a gente vê que você pode deixar de matar aquela mosca, né? Isso cria certos embaraços. Obviamente que também nós aprendemos na doutrina espírita uma regrinha. Se eu estou sendo ameaçado, né, por aquele inseto, eu devo destruir o inseto. Aí é a lei de destruição. Mas se eu não estou sendo ameaçado, deixa ele embora. Entenderam a questão? Né? Então, qual a abrangência das leis divinas? Refere-se a alguma outra coisa além da conduta moral? Resposta: todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O sábio estuda as leis da matéria, que também são leis divinas. Então, os sábios, os cientistas, eles são ávidos por compreender as leis divinas. Muitos deles têm interesse tanto nas leis divinas aplicadas ao mundo material,
quanto nas leis divinas aplicadas ao mundo moral. Mas muitos apenas se interessam momentaneamente às leis divinas aplicadas no mundo material, mas eles ficam encantados, e aí se debruçam, se dedicam a vida inteira querendo descobrir como funcionam essas leis, né? Então, sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Interessante esse finalzinho aqui, né? O homem de bem, se ele só estuda as leis da alma, ele não é homem de bem ainda, né? O homem de bem estuda e pratica as leis da alma, né? As leis do Espírito, que também são leis divinas. Tranquilos? Avançando, a questão 617, Kardec subdividiu a lei da questão 617A. Então, qual foi a pergunta 617? Qual a abrangência das leis divinas? Refere-se a alguma outra coisa além da conduta moral? 617A. É permitido ao homem aprofundar-se nessas leis? A gente nota que na própria resposta, né, da 617, os Espíritos disseram: o sábio estuda as leis da matéria. Então, se ele estuda, é porque é permitido, né? Aí Kardec indaga: é permitido ao homem aprofundar-se nessas leis, nas leis divinas, né? Não é pecado querermos, né, como dizem os nossos irmãos de outras religiões, né, queremos entender as leis divinas? É permitido? Resposta: sim, mas uma única existência não lhe basta para isso. No fundo, o que nós aprendemos em doutrina espírita, que não é apenas permitido, é obrigatório. Nós temos que estudar as leis divinas, né? Sem estudarmos as leis divinas, nós não realizamos o progresso. E nosso progresso, graças a Deus, decorre muito daqueles outros nossos irmãos que estudaram as leis divinas, materiais ou espirituais, e trouxeram para nós. São nos livros que nós estudamos, aprendemos com eles. Quem pesquisou foram eles, né? Quem meditou, quem refletiu foram eles, mas nós aprendemos com eles. Então, é permitido ao homem aprofundar-se nessas leis? Sim, mas uma única existência não lhe basta para isso. Então, numa única existência, se nós de fato, como afirmam tantos, infelizmente, tivéssemos uma única vida, nós não conseguiríamos nos aprofundar nas leis divinas, porque em cada existência nós avançamos apenas um pouquinho, né? Então, as leis divinas são tantas, né, ou tão profundas, que uma única existência não vale praticamente nada, né, para que nós possamos compreender as leis divinas. Kardec considerou tão importante esse tema aqui, que ele fez um comentário depois da 617A. Ele fala o seguinte: que são de fato alguns anos, esses alguns anos que nós passamos na Terra, né? Que são de fato alguns anos para se adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, né? Então a gente imagina um ser perfeito. Ser perfeito, né, que nós conhecemos, e daqui a pouco também será falado sobre ele aqui, né, dentro do nosso tempo normal, né, o ser perfeito que teve contato conosco foi Jesus. Até que nós cheguemos à condição de Jesus, né? Quanto tempo nós gastaremos para isto, né? Embora Deus, isso aprendemos também em doutrina espírita, Deus não tenha estabelecido nenhum tempo para o nosso progresso. Como nós falamos, o tempo é criação humana, né? Percepção humana. O progresso é feito de acordo com o nosso esforço, com a nossa vontade. Então, numa existência, nós podemos progredir muito, não a ponto de nos tornarmos perfeitos, mas podemos progredir muito, ou podemos progredir muito pouco, dependendo do nosso interesse no progresso, né? Então, que são de fato alguns anos para se adquirir tudo o que constitui o ser perfeito, mesmo se considerada apenas a distância que separa o selvagem do homem civilizado. Então, só observando, não entre nós e os anjos, mas entre o homem selvagem e nós, os civilizados, né? Para que se rompa essa distância entre o selvagem e o civilizado, quanto tempo o selvagem precisará para se tornar civilizado? Numa única existência, o selvagem se tornaria civilizado? Não, né? Então, a mais longa existência que se possa imaginar é insuficiente. E mais insuficiente ainda quando é curta, né? Quando a existência é curta. Quantas existências curtas, né? Kardec diz como acontece com a maior parte dos homens, porque na época de Kardec, a maior parte dos homens vivia muito pouco, né? Prossegue Kardec dizendo o seguinte: entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, são as leis físicas.
Então, as leis que se aplicam à matéria, que regulam a matéria, são leis divinas, cujo estudo pertence ao domínio da ciência. Então, a ciência se debruça sobre as leis divinas, né? As outras dizem respeito especialmente ao homem em si mesmo, né? Ao ser moral. Então, há leis que se aplicam, regulam a matéria, e outras leis que regulam o ser moral e as suas relações com Deus e com seus semelhantes. Tudo isso é grave, né? Porque não dá para termos uma boa relação com Deus sem termos uma boa relação com os semelhantes. Não adianta queremos ter a consciência tranquila, achando que está tudo bem entre nós e Deus, se não estiver tudo bem entre nós e os semelhantes. Está claro isso? Emmanuel diz assim: nós somos a vontade de seguir para Deus, né, de nos aproximarmos, né, aperfeiçoar a nossa natureza, de modo a nos identificarmos cada vez mais com Deus. Então nós somos a vontade de seguir para Deus, mas entre nós e Deus, o próximo é a ponte, né? Então, não adianta nos enganarmos, achando que, né, uma vez que eu não faço mal a ninguém, estou tudo bem com Deus. É muito pouco não fazer o mal a ninguém. Abrangem tanto as regras da vida do corpo, então essas leis divinas, né? Abrangem tanto as regras da vida do corpo, quanto as da vida da alma. São as leis morais. A gente observa, então, né, dentro desse finalzinho de comentário de Kardec aqui, que o corpo, ele é regrado, né, ou regulado, tanto pelas leis materiais, leis físicas, quanto pelas leis espirituais, ou leis morais, né? Então, a gente, por exemplo, quando a gente manifesta uma atitude de ódio, isso é lei moral, né? Eu estou contrariando uma lei moral, mas atinge o corpo que fica enfermo, né? Então, a gente verifica que no nosso corpo participa dessas duas realidades, né? Ele é regrado ou regulado pelas leis materiais, né? E é regulado também, ao mesmo tempo, pelas leis morais. 618. As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Que é uma questão interessante. De algum modo, nós já antecipamos, né, alguns raciocínios sobre isso, né? Quando nós falamos da lei una, como ela se aplica aos anjos, como ela se aplica aos homens, como ela se aplica aos animais, né? Então, isso aqui Kardec desenvolve, né, dizendo assim: as leis divinas são as mesmas para todos os mundos. Dizem-nos os Espíritos, de maneira geral, que na nossa galáxia, Júpiter é o planeta mais avançado, né? Mais perfeito na nossa galáxia. Obviamente que outros mundos e outras galáxias são muito superiores a Júpiter. Será que as leis divinas que se aplicam à Terra se aplicam também a Júpiter? Nós um dia habitaremos Júpiter. Esperamos isso, né? Aliás, esse um dia pode não estar muito longe. Quem estuda a doutrina espírita de maneira geral verifica muita gente que já passou pela Terra e está habitando Júpiter, né? Essa pode ser a nossa última existência na Terra. Pode tranquilamente ser a nossa última existência na Terra. Só depende um pouco mais de insistência no bem, né, e um pouco menos de teimosia no mal, né? Então, qual foi a resposta? Qual foi a pergunta? Né? As leis divinas são as mesmas para todos os mundos? Eles dizem o seguinte: a razão, né, a lógica, né, nos diz que elas, as leis divinas, devem ser apropriadas à natureza de cada mundo. Eles não disseram que não são as mesmas, mas apropriadas. Deus não cria leis para este mundo e leis para aquele outro mundo. São as mesmas leis, mas apropriadas, se aplicam de um modo apropriado. Então a razão nos diz que elas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que os habitam. Tá? Não proporcional ao grau de adiantamento dos seres que os habitam, e automaticamente, né, na Terra, que nós temos seres humanos e temos seres animais, essas mesmas leis que se aplicam aos seres humanos e aos animais são proporcionais. Então a responsabilidade, como nós vimos, não vai ser a mesma para os homens e para os animais. Aí entramos no segundo e último subtema: origem e conhecimento da lei natural. Questão 619. Deus facultou a todos os homens os meios de conhecerem sua lei? Pergunta quase desnecessária, né? Mas, se Kardec não fizesse essa pergunta, nós ficaríamos sem essa resposta. Deus facultou, possibilitou a todos os homens os meios de conhecerem sua lei? Como é que Deus vai exigir o cumprimento de uma lei que nós não conhecemos, que não podemos conhecer? A resposta foi a seguinte:
todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Então, quando nós estudamos, por exemplo, o Novo Testamento, né? Não digo nem a Bíblia de maneira geral, mas o Novo Testamento, né? Porque de maneira geral há muitas coisas puramente humanas na Bíblia, né? Então todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Então estudamos o Novo Testamento, mas nem todos compreendemos. Os homens de bem e os que desejam pesquisá-la são os que melhor a compreendem. Então os homens de bem são os que melhor compreendem as leis divinas ou naturais. Os homens que estudam, os sábios, são os que melhor compreendem as leis divinas ou naturais. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se realize. Lá no Novo Testamento, no Sermão do Monte, o primeiro grande ensino de Jesus à humanidade, de um Espírito perfeito, né, que foi Jesus, ele dizia, já mais no final do Sermão do Monte, né, bem-aventurados os que são puros de coração, porque eles verão a Deus. Parece que essa resposta, Jesus já explica tudo que nós precisávamos saber. Só teremos a compreensão de Deus quando nós formos puros de coração. Então as nossas máculas, né, impedem que nós tenhamos a compreensão de Deus. Então Deus facultou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? Resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que desejam pesquisá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, pois é preciso que o progresso se realize. Questão 620. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que após a sua encarnação? Antes de nos unirmos ao corpo, nós habitávamos o mundo dos espíritos. Nós compreendíamos melhor a lei de Deus como espíritos do que uma vez que mergulhamos na matéria? Resposta: compreende-a de acordo com o grau de perfeição a que tenha chegado e dela guarda intuição quando unida ao corpo. Então, de acordo com o grau de perfeição. Não é por estarmos desencarnados que todos temos a mesma compreensão das leis divinas. Então, mesmo como desencarnados, a nossa compreensão variará, né? de um desencarnado para outro desencarnado. Daí nós temos os mestres desencarnados, os instrutores desencarnados e outros, né, que são servidores apenas. Né? Então, não é a mesma compreensão só para estar desencarnado. Mas os maus instintos do homem, então já encarnado, né, fazem frequentemente que ele esqueça a lei de Deus. Esquecer a lei de Deus é o pior que pode nos acontecer, né, estando encarnados ou desencarnados. Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Nós avançamos também, falamos isso anteriormente, né? Então, onde está escrita a lei de Deus? Quem não houvesse estudado a doutrina espírita, dizia, está escrito na Bíblia. Outros diriam, está no Alcorão, né? E os espíritos foram, né, claríssimos. A lei de Deus não está escrita em lugar nenhum. A lei de Deus está escrita na consciência de cada um. Portanto, todos, sejam crentes ou não crentes, têm responsabilidade, porque Deus não livrou ninguém, né, desse pluguezinho chamado consciência. Né? E é esse que nos leva aos grandes resgates coletivos ou individuais. A consciência de culpa não permite a criatura seguir mais. Essa conversação não tem direito de ser feliz, enquanto não resgatar aquelas dores que eu criei no passado. Né? Então, nós precisamos, não conseguimos seguir em frente, né? Precisamos voltar à retaguarda para corrigir os erros praticados. 621A. Uma vez que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia dele ser ela revelada? Questão interessante também, né? Então, se a lei de Deus já está revelada, já está gravada na nossa consciência, por que Moisés? Por que o Cristo? Por que o Espiritismo? E por que Buda? E por que tantos outros que ajudaram a reforçar a existência das leis divinas? Os Espíritos respondem, ele, o homem, né, a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Então, apesar de Deus ter tomado cuidado de gravar na consciência de cada um as suas leis, os homens, não bastou aos homens essa gravação. Então, precisa que, de vez em quando, Deus, né, reforce essas leis. Né? 622, Deus confiou a alguns homens a missão de revelar a sua lei?
Resposta: sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. Então, não apenas Moisés, né? Não apenas o Cristo, né? Não apenas os Espíritos. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. 623. Os que têm pretendido instruir os homens na lei de Deus, né, dentre tantos esses, né, porque muitos vieram com missão, outros se meteram missionários, não tinham missão nenhuma, né? Então, os que têm pretendido instruir os homens na lei de Deus, não se enganaram algumas vezes, fazendo-os transviar-se frequentemente por meio de falsos caminhos? É incrível, né? Porque a gente verifica que o próprio Cristo, que ensinou tudo exatamente de acordo com as leis divinas, não conseguiu se fazer compreendido. E os cristãos têm feito muitas misérias em nome do cristianismo, né? Muitas guerras foram realizadas, muitas mortes. E a resposta foi: os que não eram inspirados por Deus e que por ambição se atribuíram uma missão que não lhes fora confiada, certamente podem ter dado causa a que os homens se transviassem. Entretanto, como eram, afinal, homens geniais, mesmo entre os erros que ensinaram, muitas vezes se encontram grandes verdades. Né? Talvez os espíritos, né, estavam aqui pensando num exemplo de Maomé, né, em que muitas verdades foram ensinadas, mas inspiradas em determinados conceitos, de quantas atrocidades são praticadas por seguidores dele. Né? 624, qual o caráter do verdadeiro profeta? Se existe verdadeiro profeta, é porque existe o falso profeta, né? O verdadeiro profeta é um homem de bem. Então, primeira coisa, se ensinou qualquer coisa de mal, não é um verdadeiro profeta. O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Deus não pode ser visto da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Essa aqui é outra pergunta. Mas qual o número dessa pergunta? Eu não sei até o número dela, não sabe? 625, né? Então, lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, não é isso? Então, qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual foi a resposta? Todo mundo sabe essa, né? Então, a gente vê também a resposta mais sintética, né, que os Espíritos deram. Então, o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para servir de guia e modelo é Jesus. Então, quanto mais nós pudermos nos identificar, né, como Jesus, nós devemos. Kardec fez um comentário aqui também. Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeita moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão de sua lei, da lei divina, né? Porque sendo Jesus o ser mais puro que já apareceu na Terra, o Espírito Divino o animava. Se alguns dos que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes o transviaram por meio de falsos princípios, foi porque se deixaram dominar por sentimentos demasiado terrenos e porque confundiram as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram simples leis humanas. Até o Moisés cometeu alguns desvios nesse sentido, né? Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram simples leis humanas, criadas para servir às paixões e para dominar os homens. Então lá, por exemplo, o olho por olho, dente por dente, de Moisés, apresentou como sendo lei divina, né, quando era lei humana, naquele momento talvez até necessário, né, mas não era divino. Bom, a gente vai parar por aqui, o nosso tempo acabou. E ainda falta para vocês verem em casa, quem dentro de casa, né? Verem em casa as questões 626, 627 e 628, tratando da lei divina ou natural. Eu acho que ninguém deixa de ter o Livro dos Espíritos em casa, né? Então, que Jesus nos abençoe e que nós saiamos daqui para abençoar o nosso próximo. Silenciar diante das ofensas, não perder oportunidade de socorrer aquele que esteja em situação de desvantagem em relação à situação que nós usufruímos no momento.